Deus abençoe. Ao irmão Silvio, que não me conhece, o meu nome é Silvio. Gravando mais esse vídeo aqui para os irmãos, as irmãs. Quero contar aqui um pouco da minha história. Quando eu obedeci no batismo da congregação cristã no Brasil. Passei durante 26 anos lá. Quero contar como criei a minha família lá. E a minha família, quando eu me batizei, eu não tinha nenhum filho. Tive 3 filhos, tenho 3 filhos. E os meus filhos todos foram criados na igreja. Só que nós fomos ensinados desde cedo que os nossos filhos deveriam andar na doutrina. Deveria ser ensinado desde criança. Então vem aquele ensino, o menino no caminho que se deve andar, até mesmo quando ficar velho, não se desviará dele. E logo para começar, quando a primeira filha nasceu, e aí já foi dado primeiro uma lista bem grande de todos os nomes das mulheres da Bíblia. Aí eu cacei um nome lá. Hein? Os meninos também, quando nasceu, 2 meninos, outra folha. Todos os nomes de homens da Bíblia. Então você caça os mais valentes, você caça os melhores, os que foi mais bom, tanto na peleja, na época das guerras de Israel, como na época de Jesus Cristo, os homens que foram deixaram mais exemplo. Então aquilo você tem que criar seus filhos dentro da doutrina da congregação. Então, mulher, jamais, mesmo que seja miudinha, mas não pode andar de bermuda, pode ser de 2 anos, 3 anos, mas já tem que começar a usar saia e blusa ou vestidozinho. E os meninos também, já desde 3, 4 anos, a gente já comprava uma calcinha para ele, uma calça pequenininha e camisa, nuda, cintura para cima, não podia andar, não pode. Tem que ensinar o menino a doutrina da congregação. E ali a menina, cortar o cabelo, ixi, você ficava queimado na igreja, você não dava para ser uma organista, mulher. E casamento também, essa irmã corta o cabelo, aí ixi, não pode. Nem rapar os cabelos das pernas, tinha umas irmãs que tinham uns pelão grande nas pernas, não podia, porque aquilo era vaidade. Pintar as unhas, se pintasse as unhas, tava morta aí, pronto, aí o nome dela ia pra lama. Então não podia de jeito nenhum cortar cabelo jamais, pintar unha jamais, nem passar aqueles esmaltezinhos branquinhos base, não podia. Os homens não podiam vestir uma bermuda nem para dormir. Eu mesmo até hoje eu durmo de calça e camisa. E quando um tempo eu fui querer dormir sem camisa, parece que vinha um bicho para mim, parece que vinha um bicho para mim comer. E aí não, aí os irmãos disseram, irmão, que aí se você fica de noite, aí dorme sem camisa, e se o senhor vier, você fica, porque você tá despreparado, porque você tá despreparado, você não vai. Aí a gente vigiava demais. Crente pescar, tu é doido, não pode pescar. Gente que é pescador, caçador, o fim da vareda. Esse irmão, o crente que caça, o crente que pesca, ele não vai até o final. Um demônio pega ele, um espírito pega ele. E numa praça da cidade, não pode, irmão. Praça é lugar que tem muito espírito. Aqui dali pode passar uma mulher e você botar os olhos nela. Não pode de jeito nenhum. Então era muita regra. E aquilo
os filhos da gente vai criado numa opressão e num medo. Televisão, tu é maluco, bicho. Um tempo, um tempo eu tava meio fraco, porque eu tinha um cooperador que, eita cooperador da bexiga aquele. Deus me perdoe a expressão, mas aquele cooperador me atanasava tanto, porque, olha, ele era uma pessoa muito ruim de gente lidar. Se ele visse qualquer jovem na rua, ele já chamava o que era que ele estava fazendo. Ele, rapaz, era uma tribulação. Então, era difícil. Aí sim, aí eu tava fraco e comprei uma televisão. Fui na cidade e comprei uma televisão. Mas você sabe, aquela pessoa que. Só uma comparação aqui. Que ele nunca ele nunca usou droga e também ele nunca botou droga dentro da casa dele. E aí é a mesma coisa do cara ter pegado um 60 quilos de maconha e ter botado dentro de casa. E aí eu fiquei desinquieto. E se eu botar a televisão dentro do guarda-roupa, aí deixava lá. Aí eu ficava pensando, e se vir uma irmã, e se vir uma irmã aqui para dentro do quarto conversar mais a Tereza e ela abrir o guarda-roupa, ela vai ver a televisão, isso não vai dar certo. Aí eu corria lá e tirava a televisão. E aí eu disse, não, então eu vou botar a televisão debaixo da cama. E aí eu só boto aqui fora quando eu for assistir. Eu sei que. E outra coisa, a minha filha, quando ela viu essa televisão, como ela já sabia que televisão era coisa do satanás mesmo, que era mesmo quando você botar um monte de demônio dentro de casa e aí a casa se acabou. E aí quando a minha filha viu a televisão, ela caiu num pranto de choro. Um pranto de choro desesperada, porque televisão, disse, então ela pensou, então a nossa família se acabou. Colocou a televisão dentro de casa, acabou a família. Então eu fiquei muito preocupado. E aí sim, daí, pô, então tem essa televisão não pode ficar aqui mesmo. Eu fui, a minha mãe não era da igreja ainda, eu dei essa televisão para ela. Aí os irmãos disseram, irmão, mas não podia ter dado, irmão. Aí depois falando com um irmão meu, né? Já depois um irmão amigo meu disse, irmão, não podia ter dado, sabe por quê? Porque aquilo que a gente não quer para nós, a gente não pode dar para os outros. O certo era você ter quebrada, né? E ela aparecia uns profetas, né? Profeta contra a televisão. Aí um dia ele chegou na casa do irmão e estava um objeto assim parecido com uma televisão. Quem via por detrás do pano pensava que era a televisão. Aí o profeta começou logo, o profeta disse, aquilo é uma televisão, o trono de Satanás. Aí eu vou dar uma pregada contra isso daí. E aí começou a pregar, disse, irmão, nessa casa tem alguma coisa contrária que Deus não está se agradando. E aqui hoje o Senhor vai fazer uma obra, vai deixar essa casa liberta. O Senhor vai fazer uma limpeza aqui nessa casa. Você sabe, irmã, que aqui tem coisa que Deus não gosta, Deus já te mostrou? Eu disse, não, irmão, não vi ainda. Aí ele apontou, que esse bicho vem aqui, o trono de Satanás, irmã. Arranca de dentro da tua casa, isso daqui é o que está impedindo a tua benção. Aí a irmã disse, irmão, mas daí não. O que é que o irmão está pensando? Um trono de Satanás, televisão. Não, irmão. Aí não é a televisão, aí é um micro-ondas. Então, era uma luta. E aí, não podia ter televisão. Rádio. A minha esposa gostava mais de rádio, que ela disse que queria ouvir hino, rádio. Tinha um rádio toca-fita. Né? E eu comprei um, não, que é para ouvir hino. E um dia eu cheguei em casa e ela tinha botado na rádio. Na hora que eu saí, ela botava na rádio. E aí eu cheguei em casa um dia e tava na rádio. Pois eu quebrei o rádio. Entendeu? Quebrei o rádio, não pode. Isso aqui é coisa do Satanás. Isso aqui essa casa é casa santa, casa de crente. Eu sei que
é uma tormenta. Então, meus filhos, eles cresceram doentes. Nunca foram para um desfile de colégio. Nunca foram numa praça. Nunca foram naquele bicho de rodar, como é o nome, um circo. Circo não. Circo não, Deus o livre, não podia ir. Era aquele coisinha que tem coisa de criança para rodar, que eu esqueci agora como é o nome. Um dia chegou lá, ei, vai ter um. Esqueci agora como é o nome. Na cidade, vai ter brinquedo, não sei o que, carrinho, vai ter avião, vai ter um bocado de coisa, roda gigante. E aí começou a anunciar, e os meninos, o pai queria ir, disse, meu filho, nós não pode ir, crente não pode ir nessas coisas. Não, pai, mas a irmãzinha, a vizinha ali vai e vai levar os filhos dela, e minha filha, mas nós não pode ir. E os meus filhos choravam para ir rodar num carrinho daquele. Não pode, não pode, porque se alguém denunciasse, o irmão Silvio levou os filhos lá pro parquinho lá para rodar, pronto, ali você já ficava queimado, não ficava queimado, aí todo mundo já não é bem crente não, não é bem crente não, indo para parque, parque é lugar que tem demônio, parque é lugar que praia. Eu fui à praia já um dia desse que eu fui pra praia. E aí fui banhar na praia, lá todo mundo banhando de calção, bermuda, né? E com a camisa. Mas eu não, eu banhei no dia que eu fui na praia um tempo desse. Eu banhava com calça e tudo. Eu vi quando um dia eu fui pro Rio de Janeiro, e aí o irmão disse, o irmão, eu tenho muita vontade de ir na praia. Eu nunca fui numa praia, irmão. Eu tenho tanta vontade de ir numa praia. E o irmão disse, pô, vamos embora lá, irmão. Mas todo mundo de terno e gravata. Andando dentro ali daquela praia ali, próxima ali a Copacabana. Umas praias que tem por ali. De sapato social, calça e paletó. Todo mundo crente mesmo demais. Então eu fui criado numa região que as coisas eram desse jeito. Então ali foi tirado muita gente da igreja por simples besteira, simples coisa. Pessoa tirada da liberdade de músico porque um dia ele tocou fora de casa, não era no culto. Ah, sim. E músico tocar o seu instrumento em qualquer lugar, se não fosse na igreja, não podia. Só podia tocar o seu instrumento que fosse em serviço da igreja, ou numa reunião lá no interior, ou então no culto na igreja. Aí você, a irmãozinha adolescente, né, com muita alegria, aí ficava querendo tocar o hino nacional. E teve música que perdeu a liberdade, não pode. Um dia um coitado do irmão lá, que é meu amigo até hoje, parece que ele estava muito animadozinho, e aí de noite ele foi lá numa praçazinha de uma igreja católica que tinha lá, e aí tocando um hinozinho lá, um hinozinho da igreja, e o cooperador ouviu e foi lá. E foi chamada, comida de rabo. Então, então o jovem fica. Então o jovem caiu quase tudo. Escapou um. Os irmãos já de idade também só ficaram porque o maior medo é de ir para o inferno. E aí a gente aprendeu que sair da congregação. Quando saía da congregação, e pronto, ninguém falava mais contigo. Se algum que saiu, pronto, ele virava pronto, era o Satanás que entrou nele. Então ninguém nem bom dia dava. Paz de Deus? Não sei se eu já contei no outros vídeos, teve uma irmãzinha lá que antecipou o casamento, só que ela casou com um rapaz e viveu e até hoje tem filho. O diácono passou 10 anos sem saudar ela. Não saudava, nem falava com ela. Eu vi a irmã falando que o irmão casou, ele
separou da esposa e divorciou e casou com outra pessoa, né? E o diácono, ele morava ali próximo do diácono. E o diácono não falava com eles, não falava de jeito nenhum. E um dia, quando o diácono estava sentado na porta, que é na rua, e aí viu ele lá de longe. Pois na hora que viu ele, entrou para dentro de casa e trancou o portão só para eles não falar com ele. Então, uma região, eu acho que quase todo, quase lugar. Aqui mesmo eu ouvi falar, jovem aqui no Paraná, um tempo quando eu vim aqui, uns anos atrás, que era assim. Se um jovem namorasse com duas mocinhas, no caso namorou uma vez com uma, aí separou e namorou com outra e separou, aí o cooperador já levantou no culto, a reunião de jovens, e pediu: fulano tal, se levante aí. E aí ele se levantou. E aí ele falou: olha, qualquer, tá vindo ali, olha aí pra ele, qualquer irmã que namorar com esse irmãozinho bem aí perde a liberdade. Então hoje os meus filhos, eles têm trauma, porque foi criado numa ditadura que não podia nada, não podia nada. E até hoje eu não sei andar de bermuda, eu não sei nem dormir nu da cintura para cima. Eu tenho muitas coisas que eu acho que eu vou morrer e não vou conseguir conseguir me libertar. Muita opressão.